Olá a todas e todos, eu sou Maria Domingues, pesquisadora do INCTDD, e é um prazer estar aqui com vocês hoje nessa mesa de debate, uma iniciativa do INCTDD na rede. Bom, hoje a gente vai falar sobre transparência, dados abertos, governo aberto, lei de acesso à informação e mais, como tudo isso fica em meio a uma pandemia. Estamos gravando essa discussão no dia 25 de maio, na ocasião do congresso da UFBA, que está acontecendo entre os dias 18 e 29 de maio de 2020. A gente vai deixar esse vídeo no ar, no canal do INCTDD, no YouTube, para que vocês possam assistir a qualquer momento. E aproveito e convido-os para não deixar de seguir o nosso canal e deixar um comentário com suas dúvidas, sugestões para os próximos vídeos. Hoje eu tenho o prazer de ter comigo duas pesquisadoras do INCTDD também, que trabalham diretamente com esse tema e eu vou apresentá-las para vocês. Então, em primeiro lugar, obrigada, Maria Paula Amada, por estar aqui com a gente hoje. Maria Paula é doutora e mestre em Comunicação e Cultura Contemporâneas pela Universidade Federal da Bahia e é pesquisadora do INCTDD na linha de transparência e governo aberto. Paula Carine Amorim é nossa segunda convidada, é professora do Instituto Federal do Tocantins, também é pesquisadora do INCTDD na linha de transparência e governo aberto. As duas fizeram suas teses de doutorado pelo POSCOM da UFBA e ambas no mesmo tema da transparência digital e transparência pública, como a gente vai ter um tempo para conversar daqui para frente. Queria de antemão agradecer a presença de vocês e deixar um recadinho para todo mundo que está nos assistindo, que é para continuar acompanhando esse projeto chamado INCTDD na rede, que a gente está usando para levar mais conteúdo sobre democracia e política online para o isolamento social e quarentena de todos vocês. Também não deixem de nos seguir nas redes sociais do Instituto, Facebook, Twitter e Instagram. Recado dado, acho que a gente está pronto para começar agora, né? Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês e debater sobre a transparência nesse período tão complicado que estamos passando. Boa tarde, é para mim também uma satisfação muito grande estar participando desse evento, dessa iniciativa, sobretudo partilhando desse momento com duas colegas pesquisadoras que eu admiro muito. Muito obrigada pela oportunidade. Eu queria começar, então, a nossa discussão colocando um pouco os parâmetros para quem está nos assistindo sobre o que é transparência pública e transparência digital. Normalmente é muito comum a gente ouvir falar e pedir transparência para tudo, né? No setor privado, no setor público, aos partidos políticos, agora, em meio à pandemia, aos dados epidemiológicos e de saúde. Mas dentro desse guarda-chuva enorme que tornou-se e é a transparência aplicável a esses vários setores. Me contem um pouco sobre a experiência de vocês, o interesse na pesquisa de vocês, as pesquisas já desenvolvidas, os principais resultados, talvez. Paula Carine, você gostaria de começar? Posso sim. Bom, antes de falar da minha pesquisa, eu gostaria muito de situar alguns elementos que são considerados fundamentais para pensarmos em transparência pública. Primeiro que é um tema, apesar de estar na efervescência nos últimos 30 anos, a transparência já é um valor reivindicado há muito tempo. Jeremy Bentham, quando reivindica a publicidade como um princípio fundamental da boa governança, do bom governo, já fala, né, já mencionava que o segredo é a antítese da transparência. Nesse sentido, mais recentemente, diversas áreas, a ciência política, a administração, a sociologia e também a comunicação e política têm se dedicado a compreender como os governos têm procurado atuar no sentido de fortalecer a democracia por meio da transparência, que é considerado um valor fundamental. Então, governos que procuram e se esforçam, querem ter abertura, querem estar mais próximos do cidadão, ou seja, são conceitos, são noções muito recentes, não é? Até advindo de de muita discussão em torno da crise de representatividade, até já se falou de crise de democracia, porque em meio a tantos problemas relacionados ao funcionamento do Estado democrático, vemos que a transparência é um valor que vem
sendo cada vez mais reivindicado para que tenhamos a boa governança. Então, transparência, afinal, qual que é a relação dela com governos democráticos, como que ela se materializa? Então, a transparência diz respeito ao governo que funciona com regras fixadas, a priori, claras, publicadas, informações baseadas com o cuidado de serem cognoscíveis, compreensíveis ao cidadão, de fácil acesso. Então, não estamos falando de uma informação qualquer, Maria Domingues e colegas. Estamos falando de uma informação que é tornada visível ao cidadão para que ele possa, compreendendo-a, acessando-a de maneira mais fácil, poder julgar livremente se aquela gestão, por exemplo, está ou não está conforme o que fora objeto de um plano de governo, de uma promessa de campanha, por exemplo, ou de programas e projetos que foram propostos na PILOA, nas leis orçamentárias. Então, quanto mais e melhor é a informação pública, mais transparência nós teremos. E aí, foi em meio ao interesse por conhecer melhor como que os governos, né, há todo um apelo para que os governos se tornem cada vez mais abertos, acessíveis ao cidadão, um discurso também muito forte em relação ao aperfeiçoamento do governo diante desse novo tempo que nós temos tantas ferramentas digitais que favorecem essa aproximação do cidadão ao governo, do governo às empresas, governo com a sociedade, governo com outros níveis de governo, é que eu me interessei em compreender como que isso se dá no governo municipal, que é a instância mais próxima do cidadão. Porque, a nível de Estado, o Estado é um ente, de alguma maneira, um pouco distante daquele cidadão que mora lá no interior ou numa cidade mais afastada. O governo federal também, as cidades recebem muitas vezes o resultado das políticas públicas, mas é diferente do governo local, que eu posso ir lá na prefeitura e cobrar e bater na porta e fazer as minhas reivindicações. Então, foi motivada por compreender como que se dá essa transparência, como que os governos municipais estão usando as ferramentas digitais, em especial seus portais eletrônicos, como é que eles utilizam para promover a transparência digital. Então, motivada em conhecer como que isso está, o estado da arte, vamos dizer assim, desses usos, eu desenvolvi na minha pesquisa uma metodologia em que procurou avaliar como que está o índice de transparência digital das capitais brasileiras. E aí nós descobrimos ali, tivemos alguns achados interessantes, né? Por exemplo, que as dificuldades técnicas que dizem respeito à acessibilidade, a mapa do site, a interfaces, por exemplo, não é um problema que temos hoje. É um problema superado em todas as capitais. A grande maioria conseguem atender bem esses requisitos. Por outro lado, aquelas ditas informações essenciais que estão muito direcionadas ao que a legislação atual brasileira exige para que os governos sejam mais transparentes, aí ali sim nós tivemos algumas diferenças. Então, foi esse, muito resumidamente, não é? Foi esse o meu estudo em que eu procurei ranquear, vamos dizer assim, a transparência digital entre os governos das capitais brasileiras. Muito interessante, Paula. Maria Paula Almada agora, para não confundir, como temos duas Paulas. Estou curiosa para saber o que é que você anda estudando sobre transparência. Então, na verdade, é interessante, eu estou muito feliz com essa mesa, justamente porque eu e Paula Carini, nós somos pesquisadoras a longa data, né? E amigas, enfim, desde que eu
tive acesso ao trabalho dela, a tese de doutorado dela foi defendida em 2012, se eu não me engano, então desde esse momento em que eu tive acesso a esse trabalho, li o trabalho, fui à defesa, eu fiquei interessada em estudar a transparência pública, né? À época eu fazia mestrado, no mestrado eu estudei transparência e participação, iniciativas da sociedade civil, enfim, e aí eu falei, no doutorado eu vou me debruçar mais sobre a transparência pública. E aí, Paula Carini sempre foi uma parceira, me ajudou bastante no sentido de a gente aprimorar o instrumento metodológico. Ela tinha um instrumento metodológico desenvolvido muito robusto, né, que aqueles cálculos estatísticos todos que você possa imaginar, enfim, um instrumento muito detalhado, com pesos diferentes para cada categoria de transparência, para cada indicador, conceitos bem definidos, minuciosos, enfim. Ela tinha um instrumento muito rico. E aí, começamos a trabalhar nesse instrumento para que eu pudesse avaliar a transparência do Executivo Federal. O meu objetivo era avaliar como é que está o Brasil em relação a países que são referência na área de transparência pública, não é mesmo? E aí nós temos os países nórdicos, né, que não teríamos como avaliar por conta de afinidade linguística e outras questões de proximidade cultural, enfim. Então, nós temos também Estados Unidos e Reino Unido, que são referência em transparência pública, e aí nós optamos por avaliar como é que está o Brasil quando comparado com esses países que são referência em transparência pública, que têm leis aprimoradas há muitos anos, que os cidadãos já entendem que a transparência é a norma, né, é a regra, e que o sigilo é a exceção, que tem uma cultura política de transparência. Então, assim, querendo avaliar em que pé está o Brasil, nós pegamos esse instrumento metodológico de Paula Carini e fizemos vários pré-testes, vários aprimoramentos. Então, nós produzimos artigos científicos que foram apresentados em congressos acadêmicos, tanto nacionais quanto internacionais. Nós levamos esse instrumento metodológico para recebermos a contribuição de pesquisadores, debatedores, tanto da nossa área, né, da comunicação política, da democracia digital, quanto das áreas de interesse das áreas próximas, e aí nós tivemos a oportunidade de irmos aprimorando cada vez mais esse instrumento, e aí nós chegamos à minha tese de doutoramento, que foi defendida no início de 2017. Então, nós avaliamos o Executivo Federal Brasileiro em comparação aos Estados Unidos e ao Reino Unido, que também foram avaliados sob a ótica do mesmo instrumento metodológico, não é? E nós descobrimos que o Brasil, naquela época, né, no ano de 2016, ele tinha um nível de transparência considerado avançado, que era o mesmo nível de transparência dos Estados Unidos e do Reino Unido. Então, informações financeiro-orçamentárias, informações, todo tipo de informações que nós avaliamos a partir daquele dado instrumento, elas não deixavam a desejar de modo algum, né, no Brasil, quando a gente comparava com esses outros países. E aí, como você falou, o que é que vocês estão fazendo agora e tal, acho que a gente ainda vai ter a oportunidade de debater o que é que a gente está fazendo agora. Mas um dos estudos que está em andamento, nós temos o nível de transparência do Executivo brasileiro em 2016, né, sob o governo Dilma Rousseff, quando ela era presidente da República. E agora nós estamos aplicando esse mesmo instrumento novamente, né, 4 anos depois, sob o governo de Jair Bolsonaro, para a gente ver se houve regressão, se houve avanço, em que sentido a transparência progrediu ou regrediu, né, quando a gente considera o Executivo Federal brasileiro. Então, nós estamos aí sempre trabalhando juntas, né, o que para mim é um prazer, e sempre tentando ver em que pé está a transparência pública, os cidadãos estão tendo acesso à informação de qualidade, à informação rica, à informação que, como Paula Carini já bem pontuou, e eu não vou ser repetitiva, não é apenas uma informação qualquer, é uma informação que cumpre certos pré-requisitos de inteligibilidade, de acesso a dados, enfim. Então, a gente quer sempre saber como é que está o Brasil em relação aos outros países do mundo, como é que está o Brasil em relação ao próprio Brasil anos atrás, enfim, não deixar morrer a questão da transparência, né? Pesquisar sempre, sobretudo agora em épocas de Covid. Muito bom. Vocês lançaram aí as cartas na mesa, eu vou seguir então, tratando de transparência pública e transparência digital, que é o maior foco de interesse de vocês. Vocês falaram também nas suas falas que a transparência hoje não é só mais um princípio da democracia ou uma prática de boa governança para a administração pública, mas também é uma obrigação legal.
temos leis como a própria Lei de Acesso à Informação, a Lei de Responsabilidade Fiscal, a mais recente Política de Dados Abertos, que garante que a transparência não fique à mercê de uma vontade política ou de um princípio da boa governança, mas seja amparado por marcos legais, por leis. E essa é uma das razões, por exemplo, para a gente ter um maior volume de iniciativas voltadas para a transparência do que para a participação, para a deliberação, como mostra até os últimos estudos do próprio NCT-DD, com a prospecção de iniciativas de democracia digital que a gente faz e publica todos os anos. Se vocês não conhecem ainda, eu convido vocês para acessar essa prospecção, que é uma pesquisa muito bacana para entender em que pé estamos em relação às iniciativas de democracia digital no Brasil, inclusive podendo comparar por vários governos. Bom, mas ainda assim, vira e mexe, agora eu já entro na minha pergunta, a transparência pública é ameaçada ou sofre uma série de retrocessos. Então, eu queria saber de vocês, até que ponto vocês acham que a transparência já é um princípio resguardado, institucionalizado pelo Estado, ou até que ponto a gente tem que ficar ainda vigilante a esses eventuais retrocessos e ameaças que a transparência sofre a cada mandato, a cada governo? Maria Paula, acho que se você puder começar dessa vez. Claro. Então, eu acho assim, a cultura da transparência, né, que coloca a transparência como regra e o sigilo como exceção, ela vem de países que já, por exemplo, a Finlândia, ela tem, se eu não me engano, a primeira lei de acesso à informação de 1766. A nossa lei de acesso à informação, a LAI, ela é de 2011 e entrou em vigor, foi promulgada em 2011 e entrou em vigor em 2012. Então, assim, nós vivemos em uma cultura patrimonialista, não é? Em que a transparência, ela, em termos de cultura política, não é ainda uma regra. Então, nós não pensamos que o correto é ser transparente e que o sigilo é uma exceção e deve ser justificado. Nós pensamos o contrário. Poxa, estão pedindo dados para mim sobre tal informação financeira orçamentária, eu não quero me expor, então, assim, eu posso usar essa prerrogativa do sigilo para não divulgar essa informação. Infelizmente, a cultura patrimonialista do Estado brasileiro, ela leva a gente por esse caminho. A gente vive hoje a cultura do sigilo. Então, assim, os atores políticos, ao meu ver, e aqueles aos quais deve se lançar luz, né, que tem cargos públicos, enfim, eles têm receio da exposição, não é, dos possíveis constrangimentos que a transparência pode causar a eles e aos seus. Então, essa transparência sobre atos, para eles, não é vista com bons olhos, certo? Eles não pensam, ao fim, nos ganhos democráticos, não é? No bem que a transparência pode fazer quando a gente pensa na esfera da cidadania, de informar melhor o cidadão, de possibilitar que o cidadão acompanhe, monitore gastos públicos, atores políticos, se informe melhor, porque quando o cidadão se informa melhor, ao fim, ele vai votar melhor também, enfim. Então, infelizmente, para além da cultura política, né, eu acredito, as leis, né, as políticas de transparência, elas são políticas de governo, não são políticas de Estado. Então, isso significa dizer que, para que a transparência aconteça, ela tem que estar na agenda daquele governo. Então, por exemplo, tem que estar na agenda do Executivo Federal ser transparente, sabe? Então, é complicado nesse sentido. Eles podem, como nós vimos, e acho que vamos ter a oportunidade de falar, não apenas não colocar a transparência na agenda, como fazer com que a transparência sofra retrocessos legais, enfim. Trata-se de uma prioridade de agenda. Um governo que tem agenda baseada em ideologia, que tem agenda baseada em armamento, não tem agenda baseada em transparência pública, melhor informar os cidadãos, enfim. Então, nós ficamos à mercê disso. Daí a importância, né, de sempre vigiarmos e de sempre colocarmos a transparência na pauta, eu acho. Eu gostaria de complementar a resposta da Maria Paula. Na verdade, é isso. O fator cultural é preponderante frente a esse desafio que nós temos, que é não permitir o retrocesso. Então, constantemente está, entre aspas, né, batendo nessa tecla de que a cultura precisa realmente ser arraigada, implantada, vencer a cultura do segredo. A gente sabe que a existência de determinadas legislações não garante a sua efetividade, que requer
toda uma mudança cultural que envolve as instituições, as pessoas que compõem as instituições, toda a sua rotina, todo o seu arranjo, e isso, por mais que se tenha até como uma política de Estado, não acontece rapidamente, pelo menos no ritmo que nós que pesquisamos transparência gostaríamos que acontecesse. Por isso que trabalhar e imaginar os aspectos que favoreçam a mudança dessa cultura, ressaltando os ganhos, como a Maria Paula falou, mas também, por outro lado, se a gente tem que cuidar em adubar essa cultura, por outro, a gente tem que vigiar. Vigiar para que as instituições paraestatais, as organizações da sociedade civil, a imprensa, né, uma imprensa livre, possa existir para equilibrar esse jogo de forças. Então, nesse sentido, é importante que se tenha os pesquisadores, os especialistas da área, tendo-se mapeado os ganhos institucionais que o Estado brasileiro alcançou com todo o avanço desse marco legal, é a vigilância dioturna, porque vez por outra, por exemplo, nós temos iniciativas que são revogação de um artigo ali, alteração de um outro dispositivo ali da lei que possa, aos poucos, ir solapando os ganhos que nós tivemos. Então, é fundamental essa vigilância, é precioso cuidarmos do que foi alcançado até aqui. E ter os olhos atentos tanto ao cuidado em não se mutilar a legislação, porque a gente sabe que é fruto de um processo de desenvolvimento, de amadurecimento democrático, sermos vigilantes e, ao mesmo tempo, buscarmos sabedores do que não só é necessário atingir em termos legais, mas para além dos termos legais, né? Na nossa tese a gente fala isso, que em ambas temos, a gente fala das informações desejáveis. Então, o Estado, ele pode, para além de atender a legislação, ele pode ser mais responsivo, mais proativo, fornecendo muito mais informações do que aquelas que a legislação prevê. E aí, a atenção, o cuidado e sempre a reivindicação para que aquela funcionalidade bacana que tinha no portal não se perca, né? Uma série de vigilância, vamos dizer assim, uma vigilância desses atores que compõem o jogo da fiscalização, digamos assim, dos governos, seja contínua. Muito bom. E vocês falaram de duas dimensões principais, né? De dimensão cultural, a dimensão institucional e legal. E eu acrescentaria ainda a grande disparidade que a gente tem entre níveis de governo. Então, se a gente tem, por exemplo, algumas legislações e iniciativas mais avançadas a nível federal, quando a gente vai descendo para os níveis estaduais e municipais, muitos ainda não chegam nem perto de ter, por exemplo, uma política de dados abertos, um portal de dados abertos que publique dados em formatos adequados para que jornalistas locais, organizações da sociedade civil, locais, pesquisadores, se apropriem, reutilizem esses dados e aí para os mais diversos fins. Então, para um país de tamanho continental como o Brasil, ainda temos esse desafio, né, de ficar de olho na transparência a nível federal, mas também estadual e municipal. E eu aproveito esse comentário para já puxar a minha próxima pergunta para vocês, que ainda diz respeito aos marcos regulatórios da transparência no Brasil. Na semana passada, a nossa LAI, a Lei de Acesso à Informação, fez 8 anos de existência no Brasil. Ela foi formulada em 2011, regulamentada em 2012, e eu queria que vocês fizessem, nesse marco, né, um balanço, uma avaliação de quais foram os principais avanços que a gente teve nesse período, o que é que ainda precisa ser melhorado daqui para frente. Bom, eu acredito que, sim, nós tivemos muitos avanços. Um deles foi uma elevação considerável da quantidade de informações públicas que se tem até então. Então, há que se considerar que a exigência de publicar em tempo real,
despesas e receitas, né? E também outras informações relativas ao funcionamento do governo, em conteste que esse foi um grande avanço. Pode até ser difícil de encontrar lá no portal, mas está lá a informação, né? Outro avanço que eu considero que a lei trouxe foi a possibilidade da transparência ativa, né? Então, este também eu considero ser um ganho, um avanço destacável nesse contexto desses últimos 8 anos de lei. A criação dos mecanismos de solicitação de informações cada vez mais transparentes também no seu funcionamento, porque os primeiros que se tinham, você pedia informação, ele sequer te gerava um protocolo para você acompanhar o andamento daquela informação. E hoje não, hoje nós temos essa possibilidade de acompanhar, hoje nós temos relatórios que publicam o grau de respostas consideradas conforme, aquelas respostas que não foram dadas. Então, nós temos isso publicado constantemente, tanto pelos órgãos de controle, quanto por outros organismos da sociedade civil que monitoram o funcionamento desses sistemas de informação. Outro ponto importante, nós temos exemplos de cidades e estados que também regulamentaram a lei, né? E isso, de alguma maneira, essa capilarização desse esforço de implementação da lei por estados e municípios há que se considerar como um avanço. Um outro avanço que eu também destacaria é o aumento, o incremento da taxa de pedidos de acesso à informação. Ela cresceu e também a quantidade do uso dessas informações, tanto por agentes especializados, também jornalistas, quanto por organismos da sociedade civil. Então, tudo isso nos mostra que sim, apesar de algumas situações não tão agradáveis, o que se esperava como repercussão da lei, mas eu acredito que sim, a lei tem avanço, trouxe avanços, e que, apesar de algumas tentativas vamos dizer assim, de retrocesso à lei, nós temos aí um resultado muito positivo da sua implementação. Eu queria acrescentar algumas coisas. Eu acho que Paula já explanou muito bem os avanços, né, e as expectativas em relação à lei de acesso à informação, mas é interessante também a gente pontuar que agora, através da lei, né, que completou seus 8 anos, que a lei é a Lei 2.527, ela completou 8 anos agora dia 16 de maio, né? E ela vai regulamentar o direito à informação garantido pela Constituição. A Lei de Acesso à Informação, ela vai obrigar, não é? Porque eu não sei se todo mundo que está assistindo a gente tem noção exatamente do que é dito ali na lei. Então, ela vai obrigar os órgãos públicos a tornarem disponíveis os dados referentes à administração pública. Então, seja da União, seja dos estados, seja dos municípios, além também daquelas entidades privadas que prestam serviços para o Estado. Então, essas também têm que tornar públicos, né, tornar disponíveis seus dados, né, dando ao cidadão, portanto, meios efetivos de participação na vida política do país, né? Então, é um avanço nesse sentido. Outra coisa importante, também por meio da lei, por exemplo, e dos sistemas de ESIC, que Paula já colocou aqui, qualquer pessoa pode saber o que está sendo feito com recursos públicos provenientes dos impostos que ela paga, saber em que pé está tal política pública. Então, você perguntar para a prefeitura, a obra X está parada há não sei quanto tempo, por quê? Você pode perguntar isso por meio da lei. E a prefeitura tem a obrigação de responder. Então, isso é muito importante, né? A gente pensar na materialização da lei. Outra coisa importante, que eu acho que vale a pena a gente falar, e isso remete também à discussão que a gente teve há pouco sobre cultura da transparência, enfim, o contexto ao qual a lei foi elaborada, né, e depois ela foi promulgada. Ela foi aprovada durante o governo de Dilma Rousseff, né? Foram feitos muitos seminários, enfim. Ela foi aprovada não para que o Brasil participasse da OGP, mas o fato de o Brasil querer ser um dos países cofundadores da Open Government Partnership fez com que a nossa lei deu celeridade ao processo, né,
de promulgação da nossa lei de acesso à informação. Então, eu acho que isso é importante a gente dizer, né? O Brasil ele foi um dos cofundadores da OGP no governo Dilma, né? Então isso mostra que a transparência estava na pauta daquele governo, enfim. Foi o governo que promulgou a lei, que criou o portal da transparência. Houve também, naquela época, o fortalecimento da CGU, enfim. E hoje, quando a gente pensa em transparência, em lei de acesso à informação, 8 anos da lei de acesso à informação, a gente pensa também nos retrocessos que nós temos visto, na verdade, nas tentativas de retrocesso, porque nenhuma delas acabou sendo concretizada, né? Então, primeiro a gente teve, logo não sei se foi em fevereiro, março do ano passado, a tentativa de restrição por parte do governo federal, só que isso acabou não sendo levado adiante, né? Enfim, ainda bem. O que mostra que nossa cultura já está melhorando em relação à transparência pública, que foi a tentativa de restrição por parte do governo federal aos entes, né, que podem responder às leis de acesso à informação. Então, se antes vários atores administrativos, enfim, servidores públicos, de maneira geral, podiam responder à lei de acesso à informação, às demandas, né, vindas através da lei, a tentativa do governo era restringir esse número, né? E aí isso não foi adiante, o que é uma vitória em termos de transparência, né? Uma outra tentativa de retrocesso que também não se concretizou, mas que eu acho que é importante a gente pontuar. Foi também uma medida provisória, né, decretada pelo governo federal em março desse ano, né, nós já estávamos naquele contexto do Covid, e esse contexto do Covid foi o pretexto para que o governo federal editasse uma medida provisória que previa a suspensão dos pedidos da lei em todos os órgãos e entidades da administração pública federal, permitindo que os pedidos de informação eles não fossem respondidos justamente por conta do regime de teletrabalho dos servidores. Tá? Então, isso também não foi adiante, a SMP não foi aprovada, o que também é uma vitória, né, para a gente, para a Lei de Acesso à Informação, para a transparência pública como um todo, mas eu acho que é importante a gente pontuar esses retrocessos, essas tentativas de retrocesso que, por bem, não se concretizaram. Acho que é isso. Obrigada, gente. É realmente uma lástima que contextos emergenciais como esse que a gente vive ainda sejam utilizados como pretexto para nos retirar direitos fundamentais como o da transparência. E aproveitando esse gancho que a gente já começou a falar sobre Covid-19, eu queria propor que a gente agora levasse o debate para entender como tudo isso fica em meio a uma pandemia, né? Então, informações e dados epidemiológicos de saúde sobre a pandemia, como o número de infectados pela doença, taxa de isolamento, número de leitos disponíveis, e tanto número de óbitos, né? E quando são publicados de modo célere em formatos adequados, podem lançar luz e nos ajudar a entender sobre essa realidade que vivemos e o avanço do coronavírus, não só no Brasil, mas em estados e municípios. É a partir daí que a gente entende que, por meio desses dados, é só um primeiro passo para que a gente possa entender melhor o estado da doença e, a partir daí, formular, por exemplo, políticas públicas, liberar decretos e ações governamentais, inclusive emergenciais, como a possibilidade de flexibilizar o isolamento social ou tornar essa quarentena ainda mais rigorosa. Essa é só uma dimensão da transparência no meio da Covid, que é dados sobre saúde. A gente ainda pode falar sobre a importância dos dados fiscais ou informações financeiras orçamentárias que vão permitir que a gente acompanhe, por exemplo, o volume de gastos destinados ao combate à Covid, possivelmente identificar mau uso das verbas públicas e possíveis irregularidades. Mas falando especificamente sobre dados de saúde em meio à pandemia, vocês acham um exagero chegar a falar que a transparência, nesse caso, pode salvar vidas? Qual que é a importância da transparência agora, em meio à Covid-19? Se eu puder começar, eu queria dizer que não é exagero, não. Na verdade, se você pensar no tripé dados abertos, transparência e informação, né, esse tripé ele é o que está na base da formulação de qualquer política pública.
Então, quando a gente pensa como é que o governo vai agir, quais vão ser as decisões do governo, né? Então, a gente pensa em tomadas de decisão do governo. O governo precisa ter dados, ele precisa ter informações sobre número de leitos, sobre quanto ele tem nos cofres públicos para gastar, quanto ele pode tornar disponível ali, quanto é que ele pode disponibilizar para cada estado, para cada município. Então, assim, ele tem que ter dados em mãos, ele tem que ter informações em mãos, para ele ver quais são as melhores políticas públicas a serem adotadas, quais são as melhores medidas. Então, vai adotar lockdown, o lockdown vai ser parcial, não, o isolamento vai ser parcial, isolamento vertical, horizontal, que tipo de isolamento, entendeu? Precisa de uma coisa mais rígida, não precisa, isso tudo é baseado em informação. Ontem, por exemplo, o ex-ministro da Saúde, ontem, dia 24, né, Nelson Teich, deu uma entrevista falando que a informação, ela é a base de qualquer tomada de decisão nesse sentido, entendeu? Então, assim, a informação desencontrada, e aí eles assumem que existe, ele assumiu, né? Não sei se agora que ele saiu do cargo ele estava se sentindo mais à vontade para expor isso publicamente, também não vamos entrar nisso, que acho que não é nosso objetivo, mas assim, ele assumiu que não existe, que eles não tinham os dados que eles precisavam ter em mãos para as tomadas de decisão, entendeu? Então, dados sobre número de leitos, tem que construir hospital, não tem que construir hospital, vai ter licitação, não vai ter licitação, então vai abrir mão de licitação, como é que pode abrir mão de licitação e ainda assim garantir a transparência para os cidadãos, para os demais atores, para que haja vigilância e controle, enfim. Isso é fundamental para a tomada de decisão, para o governo ver como é que ele vai agir. E aí eu chamo a atenção a necessidade de divulgação de dados em tempo real sobre a pandemia, porque as pessoas estão morrendo 600, 700, 800, 1.000, 1.100 pessoas por dia. Então, é preciso que os dados sejam divulgados em tempo real e que as decisões sejam tomadas baseadas em dados atualizados, né? Então, esses dados atualizados, bem analisados, podem salvar vidas, sim. As decisões estratégicas em relação às políticas públicas, elas são tomadas a partir dessas informações e desses dados. Então, eu acho que não é exagero, não. Eu acho que é um fato. E aí a gente pode se debruçar uma série de coisas, né? O uso da geolocalização. Então, quem são os cidadãos que... Não o nome dos cidadãos, para poder também não ultrapassar o limite da privacidade, mas quem está com febre em que bairro, para ver como é que vai ser o isolamento, isso tudo você pode fazer hoje em dia. Alguns países fizeram, Taiwan, enfim, cidades que tiveram taxa de transmissão de vírus muito baixas por conta dessas políticas, entendeu? De você ter dados, saber usar os dados que você tem em prol da saúde pública, né? Em prol do cidadão. Acho que é por aí. Em complemento ao que Maria Paula falou, muito bem explicado, muito bem detalhado, eu destacaria uma outra face para ressaltar que realmente não é exagero, né? E nesse sentido, se por um lado nós temos todo o arcabouço de informações que são necessárias para o processo de tomada de decisão de um tempo que é urgente, né? Nós temos, por outro, uma avalanche de informações que são produzidas falsamente para poder minimizar ou para poder confundir, para poder, de alguma maneira, atrapalhar a implementação, por exemplo, de uma política pública. Então, assim, considerando que, sim, a informação, assim como a saúde, assim como a educação, são direitos fundamentais do cidadão. Então, o governo tem que, ainda mais nesse tempo de emergência, procurar produzir mais informação, informação tempestiva, informação fidedigna, informação compreensível, informação acessível ao cidadão relativas à pandemia, seja as informações epidemiológicas, como foi bem colocado, assim como as informações de ordem financeira orçamentária. Isso precisa ser massificado em todos os meios de comunicação do governo, né? Em especial o Ministério da Saúde e órgãos que têm afinidade com essa pasta, trabalharem de maneira alinhada para um órgão A não produzir uma informação que vai de encontro com o órgão B ou
gera uma confusão, uma interpretação equivocada daquele dado. Então, como direito ao cidadão, a informação precisa ser publicizada com muita responsabilidade e agilidade, né? Para que o cidadão possa ter um local seguro em que ele possa buscar informações confiáveis e verdadeiras. Nós temos visto recentemente uma avalanche de vídeos produzidos por pessoas que se dizem ser da área da saúde, até mesmo por cidadãos, falando uma miríade de coisas a respeito da Covid, até mesmo em relação a tratamentos. E aí você imagina, e o grande problema disso é que essas informações são produzidas e disseminadas via WhatsApp. E aí você imagina eu não vou longe, vou dar um exemplo da minha casa. Minha mãe, minhas tias, e elas divulgam aqueles vídeos como é isso, tome água de limão todos os dias e você vai estar imune. E elas acreditam que aquilo é uma verdade inabalável, porque tem lá um senhor que se intitulou doutor da área tal e que está ensinando qual é o remédio que tem que ser adotado. Então, assim, essa questão das fake news, e aí nós estamos falando de saúde, de vidas, é muito preocupante, é um problema que reforça ainda mais a necessidade de os estados terem a preocupação em fazer chegar ao cidadão a informação correta. Então, por isso é fundamental a transparência. Não é exagero falarmos que a transparência salva vidas. A professora Paula Carini puxou o assunto das fake news nesse momento de pandemia. Gostaria de aproveitar para convidá-los para ler um relatório recém-divulgado pelo próprio NCT-DD, em parceria com outros institutos de pesquisa, chamado Ciência Contaminada, analisando o contágio de desinformação sobre o coronavírus no YouTube. Está disponível no site do NCT-DD. Foi tocado por Nina Santos e João Guilherme Bastos, são dois pesquisadores do Instituto, que descobriram, por exemplo, avaliaram canais no YouTube que tratam que falam sobre o coronavírus e descobriram, por exemplo, que 1 a cada 3 vídeos disseminam informações falsas sobre a pandemia, o que é muito grave. Bom, mas eu convido vocês para lerem esse relatório. E falando sobre isso, continuando o assunto, né, aproveito para perguntar para vocês como vocês acham que a falta de transparência, já que há uma dificuldade enorme em publicar dados, como Maria Paula falou, atuais, ou seja, diariamente, com qualidade, formatos abertos, priorizando sempre os formatos abertos, que garantem a reutilização e a apropriação social desses dados. Então, como que a falta de transparência e a dificuldade para dar transparência afeta a discussão pública, a formação de opinião sobre a pandemia, por exemplo? Se Paula me permite começar, eu acho assim, na esfera pública, não é, que os indivíduos eles se informam, que eles trocam argumentos, que eles trocam, né, que eles formulam suas opiniões, que eles debatem ideias para opinar suas opiniões, aprimorá-las, enfim. A esfera pública, portanto, ela deve ser regada a informação de qualidade, né? Eu acredito nisso. Dados e informações que vão dar subsídios e insumos para que os indivíduos discutam, para que eles formem suas opiniões, mudem suas opiniões, entendeu? E tomem decisões políticas, né? Então, o voto, por exemplo, é uma decisão política, né? O poder político está na mão do cidadão, ele vai lá e ele vai dizer qual é das opções que ele tem, aquela ali que ele quer que o represente por 4 anos, enfim. E aí, essas informações têm que ser informações de qualidade. Essas informações vão fazer com que o cidadão forme sua opinião, né? Então, eu acho que a resposta vai mais ou menos por aí nesse sentido. Não sei se Paula acrescentaria alguma coisa, mas eu acho que é por aí. São nesses meios, né, assim, pelo menos eu entendo, aliás, na esfera pública onde são discutidos os assuntos públicos em que nós formamos essas opiniões. E aí, claro, se você formula o seu entendimento com base em informações deturpadas, obviamente você vai construir razões, vai construir
toda a sua tomada de decisão, por exemplo, se eu vou sair usando máscara ou não, se eu vou obedecer ao isolamento ou não, não é? Se eu vou correr na farmácia e comprar hidroxicloroquina para fazer um estoque em casa. Então, de alguma maneira, o indivíduo ele vai ter as decisões, digamos, no nível porta para dentro, né, com base nessas informações, e ele, como um agente, como um ator político, ele também dissemina e reverbera esse seu comportamento e suas atitudes. Então, se a gente tem um volume muito maior de informações que não são confiáveis, que não são seguras, não é? E que são, de alguma maneira, vão ao encontro do que os organismos oficiais nos pede para que observemos nesse tempo de pandemia, nós vamos ter um déficit. E aí, nesse sentido, as fake news, sim, elas podem prejudicar sobremaneira o bom desempenho de políticas, de ações, de iniciativas, de investimento na batalha, né, contra esse tempo tão difícil que a gente está vivendo. Bom, acho que fato é que os cidadãos, e um consenso entre nós três, é que os cidadãos precisam obter dados sobre a pandemia, inclusive de modo célere. E os dados, na verdade, estão em todos os lugares, né? Eu gosto de pensar que nessa pandemia os dados abertos nunca foram tão acessíveis. Eles estão, por exemplo, nos gráficos que a gente vê todo dia nos telejornais sobre o volume de casos, né, de coronavírus em cada lugar, estão nos estudos que cientistas estão fazendo para promover soluções ao coronavírus. Tudo isso é fruto de, com certeza, teve um jornalista, um pesquisador, que foi lá nos boletins publicados pela Secretaria de Saúde, primeiro acessou dados, cobrou por dados e utilizou dados para produzir essa informação de diversas maneiras. Então, esse é um fato, né, que cidadãos precisam consumir esses dados, seja por fontes oficiais, então direto em portais governamentais, ou por outros meios, jornalistas, pesquisadores, organizações, enfim. Mas muitas vezes o que eu tenho percebido da parte de governos é que os boletins epidemiológicos têm sido publicados por meio de redes sociais, acreditando que essa é uma forma de chegar mais rápido e mais perto aos cidadãos. Então, eu acho que se você entra hoje num perfil oficial de uma prefeitura brasileira, todas estão publicando praticamente diariamente número de casos e de óbitos nesse local. E aí eu queria saber de vocês, se vocês acham que redes sociais são também uma forma de produzir transparência, só informação, manter a relação com os cidadãos. Qual que é essa tensão e qual que são os limites de promover transparência também por redes sociais? Olha, a transparência, imaginar que é possível ter transparência por meio das redes sociais, eu diria que nós temos, pelas redes sociais, janelas, um canal para acessar a informação. Porque não é possível imaginar, se a gente for lá buscar no conceito de transparência, que é a informação compreensível, acessível, uma informação que permita tomada de decisão, etc., com um espaço com pouquíssimos caracteres me permita tomar essas decisões. Então, as redes sociais podem ser, sim, uma porta, um atalho para eu chegar na informação que eu preciso ter, aí sim, mais trabalhada, com análises, que não necessariamente vão ser só... E aí eu não estou defendendo aqui que o governo tem que ser ter o monopólio, né, de toda a produção da informação acerca daquele tema. Mas ele é quem tem os dados reais. Então, por isso ele é obrigado a ser transparente. Porque eu preciso municiar, fornecer a outras instâncias igualmente reconhecidas socialmente, como instâncias que produzam, reinterpretem, reutilizem aquela informação. E aí, ao mesmo tempo que precisamos imaginar um volume de informações, o tratamento diferenciado para aquelas informações, para que eu atinja variados públicos, a rede social pode também ser, sim, considerado como dos canais que me permite acessar. Sabemos que, oficialmente, o que
se tem como fonte digital das informações governamentais são seus portais. Então, nada impede que a gente imagine um grande mosaico de serviços que me faça chegar àquela informação. Temos muitas iniciativas, por exemplo, de aplicativos, não é? Então, é preciso considerar que todo esse esforço, todas essas iniciativas, têm que apontar para sempre mais e mais informação qualitativa, informação compreensível e informação em volume, né? E muitas vezes as redes sociais não nos permitem isso, mas nos leva para o lugar que tem a informação. Muito bom. Bom, já temos alguns meses de pandemia, estamos há quase mais de 2 meses já de quarentena, isolamento social, nós pesquisadores do NCT-DD. Eu queria saber o que é que vocês já avaliaram, como vocês avaliam a postura dos governos, e não só o federal, até esse momento. Então, por exemplo, o nível de transparência dado a alguns âmbitos da pandemia, né? A gente já falou aqui da dimensão de casos, dados de saúde, epidemiológicos e outra dimensão de gastos e, enfim, informações orçamentárias. Eu queria focar nessa segunda dimensão agora e dar o exemplo do estado de São Paulo, que é um dos menos transparentes em relação a informações financeiro-orçamentárias, ou seja, como que o Estado está investindo no combate à Covid-19. O Estado não é muito transparente quanto a isso, mas, por outro lado, é o epicentro da pandemia no Brasil, então é onde tem maior volume de casos. O que é que justifica isso? Será que hipóteses como estados, e aí a regra se aplica para municípios, que já tinham um aparato institucional de transparência formal, então políticas já estabelecidas, portais da transparência, portais de dados, uma controladoria e órgãos de controle com equipe, com recursos financeiros dedicados a isso, se saem melhor na transparência em relação ao Covid-19 agora também? Ou será que é possível estados que não tradicionalmente apresentavam um nível de transparência muito alto, agora serem mais céleres e saírem na frente divulgando informações importantes sobre a pandemia? Como é que vocês avaliam? Eu achei muito interessante, Maria, sua pergunta, porque exatamente nesse momento nós estamos trabalhando nessa avaliação aí, especificamente. Então, nós que trabalhamos, os pesquisadores, né, alguns dos pesquisadores de transparência pública lá do INCT-DD estão, eu, a professora Paula, você também, em certa medida, né, no que pode, estamos tentando avaliar como é que os estados, né, aí nesse caso nós não estamos focando em município e nem no governo federal a princípio, mas como é que os estados estão tornando públicos os dados sobre a pandemia. E aí nós dividimos em 2 categorias, dados sobre os casos mesmo, não é? As informações epidemiológicas, ou seja, o número de leitos disponíveis nas UTIs, UTI particular, UTI público, de hospital público, testes que estão sendo feitos, enfim, número de infectados, número de curados, número de mortes. Então, como é que os governos estaduais estão tornando disponíveis essas informações e esses dados, o formato desse dado, se é aberto, se não é, enfim. E também, como é que os governos estaduais estão tornando disponíveis informações financeiro-orçamentárias. Nós sabemos que em épocas de pandemia, né, decretada pandemia, é possível dispensar o processo licitatório. Então, as contratações emergenciais que dispensam os processos licitatórios, elas não precisam necessariamente ser opacas, não é? Então, é possível, sim, haver transparência sobre contratações, sobre gastos, sobre onde os recursos do governo federal e do próprio governo do estado estão sendo empregados, enfim. No entanto, essa pergunta que você me faz, ela só vai poder ser respondida ao fim da nossa pesquisa. O que é que a gente pode pressupor?
não é? Pressupõe que se o governo ele tem como prioridade a transparência, então ele já tem institucionalmente nos seus arranjos, não é, elementos técnicos para a promoção da transparência. Ou seja, ele tem pessoal treinado, ele tem sistemas, né, operacionais, ele tem bancos de dados integrados, ele tem todas as medidas técnicas que requerem isso, né, pessoas treinadas, ações, enfim. Então, pressupõe-se isso. Agora, se na prática é isso mesmo que acontece, nós só vamos poder testar essa correlação, né? Depois aí com todos os estados tendo ranqueado, né? Embora eu não goste muito desse negócio de ranquear, mas tendo ranqueado direitinho como é que está a transparência dos gastos e a transparência dos casos de Covid em cada um dos estados, né? A gente pode dizer que não basta só vontade política. Então, quer dizer, na Covid, o governo tal resolveu ser o governo mais transparente de todos. Não basta só vontade política. É preciso um aparato institucional todo voltado para isso. A gente não consegue isso do dia para a noite. Então, nós, em breve, vocês ficam ligados aí no nosso site, nas nossas redes sociais, que a gente vai divulgar relatórios, sim, sobre a transparência dos estados em gastos e casos relacionados mais diretamente ao coronavírus. Como Paula está me ajudando na pesquisa, não sei, talvez ela queira acrescentar algo. Sim, por favor. Então, a Maria Paula ressaltou bem esse cuidado, essa preocupação que é preciso ter com o arranjo institucional para dar conta de responder quando se reivindica transparência em tempo urgente. Na pesquisa que eu fiz em 2012, São Paulo não foi a mais transparente, porque a Maria Domingues, na formulação da pergunta dela, ela foi falando, né? Se tem órgãos de controle interno funcionando bem, sistemas, rotinas, já tem uma cultura da transparência no governo já avançada, significa que ele vai ser mais transparente nesse tempo? Realmente é uma hipótese muito boa que você levantou. Agora, em complemento a essa hipótese, nós imaginamos que, no caso de São Paulo, era a cidade que tinha maior população, a cidade que tinha o maior PIB, não é? Mas ela não foi a cidade mais transparente. O que tornou-se um preditivo para aquelas cidades que eram consideradas mais transparentes foi o IDH e o Índice de Inserção Digital da População. Então, vai ser interessante esse artigo, porque nós vamos poder, com base nesses dados, tentar compreender realmente como é que é esse comportamento, porque é uma situação que nunca nós pudemos pesquisar a transparência durante um tempo tão complicado como esse, né? Então, certamente nós vamos ter alguns achados interessantes para compreender melhor como que os estados, né, como que o governo responde às reivindicações de transparência no ambiente digital, em tempos de epidemia, em tempos que requer emergência, né, da informação. Muito bom, muito interessante. Na verdade, eu tinha ainda umas 4 perguntas para fazer para vocês. O papo está ótimo, mas infelizmente estamos sem tempo de continuar. Eu vou resumir e quero lançar só uma última pergunta para deixar aí para quem nos assiste, tem interesse em estudar e continuar antenado nos temas da transparência. E com tanta coisa também acontecendo no Brasil e no mundo, retrocessos legais com a transparência, agora políticas de privacidade e proteção de dados pessoais, própria pandemia. Como que vocês enxergam a agenda de estudos e pesquisa e transparência nesse momento? Então, se vocês puderem colocar na mesa algumas tendências, já seria ótimo. É difícil, desafiador, né, falar das tendências, porque a transparência está em tudo, né? Como Paula falou logo no início ali da nossa mesa, Paula falou, transparência na área de saúde, transparência na área administrativa, transparência em tudo que é área. Então, na área da política, transparência de empresas privadas para os seus stakeholders, enfim. Então, é uma gama, assim, enorme, né? Em relação à transparência pública e aquela transparência que ela pode ser, né, aprimorada, conseguida, alcançada por meio do digital, que é o que nos interessa particularmente, a gente tem, eu falei aqui ao longo da mesa, mas eu acho importante retomar, a gente tem uma série de estudos em andamento,
né? A gente está analisando agora, atualmente, a transparência do Executivo Federal, né, do governo Bolsonaro, né, comparando com a transparência do governo Dilma Rousseff. Então, assim, tanto em termos legais, aspectos normativos, quanto em termos de transparência ativa, através da LRF, transparência passiva, através da Lei de Acesso à Informação, o Brasil progrediu, o Brasil regrediu. Em que pé está o Brasil quando comparamos com o próprio Brasil, né? Então, essa é uma pesquisa. Em que pé está o Brasil quando comparamos com outros países do mundo, né? Em termos de transparência ativa, passiva, informações financeiras orçamentárias, enfim. São questões que nós procuramos saber, que nós nos debruçamos e estamos pesquisando hoje, né? Que mais? Analisar a transparência de dados e informações sobre a própria pandemia, como eu falei aqui agora. Então, estamos nos debruçando, estamos, no momento, afinando o instrumento metodológico, né, que será aplicado em todos os portais dos governos estaduais, das secretarias de saúde, os portais de transparência estaduais. Muitos governos estaduais criaram portais especiais para a Covid, para divulgar transparência de gastos, né, transparências financeiras orçamentárias, transparências em contratações, enfim, quanto transparência de casos epidemiológicos. Então, assim, a gente está analisando como é que está sendo a disposição, né, como é que os governos estaduais estão tornando disponíveis essas informações agora aos cidadãos, né, e ao próprio governo para a formulação de políticas públicas, enfim, para ajudar na tomada de decisão, enfim. Então, produziremos relatórios também nesse sentido. E tem também, porque a agenda, o desafio de quem pesquisa internet é que as coisas elas acontecem muito rápido. Então, as questões normativas elas estão acontecendo, como é que a internet está se apropriando? Então, a gente tem que estar sempre ligado, né, prestar sempre atenção nesses aspectos. E aí, nesse sentido, hoje a gente tem a Lei Geral de Proteção de Dados, que ela foi baseada na lei europeia, né? Então, a gente tem o modo como os dados dos cidadãos eles estão sendo aprimorados por empresas privadas e por governos, ele está sendo discutido em todo o mundo. Então, isso está em voga na Europa e aqui no Brasil também. A nossa LGPD, ela entraria em vigor em agosto desse ano e agora ela já foi para janeiro do ano que vem. Então, então você regulamentar o modo como o governo e empresas privadas podem, né, fazer uso, né, o modo como eles podem fazer uso dos dados dos cidadãos. Então, é um interesse nosso, né? Então, até que ponto vai a transparência, até que ponto vai a privacidade, né? Então, essa agenda de pesquisa que versa sobre os limites e as tensões entre transparência e privacidade, a Lei Geral de Proteção de Dados, a entrada em vigor dessa lei, por que é que não entrou em vigor, o que é que está por trás, quais são os interesses, como é que os dados dos cidadãos vão ser usados a partir da entrada em vigor, né? Vão poder ser usados a partir da entrada em vigor da LGPD, são aspectos, enfim, né, temas da pesquisa em transparência que estão em voga, né, e que não são por nós negligenciados. Nós estamos estudando com afinco, produzindo relatórios, produzindo pesquisas, artigos científicos, até dissertações de mestrado e tese de doutorado nesse sentido. Então, quem quiser estudar transparência e se interessar por transparência pública por meio da internet, eu faço esse convite, né? Entrar em contato conosco. Aproveito também esse momento final para já agradecer imensamente a participação, agradecer a Maria Domingues, a Paula Carini, que são minhas colegas e amigas, né? Sem as quais metade dessas pesquisas não sairia do âmbito das ideias. Então, muito obrigada por tudo, por toda a parceria sempre. Acho que esse é o momento de agradecer e de dizer que eu estou sempre à disposição, né, para qualquer reflexão, qualquer dúvida, estamos aí. Ótimo. Maria Paula falou muito bem sobre a agenda de pesquisa em relação à transparência pública hoje, e eu diria assim que além de todas essas dicas maravilhosas que ela apresentou para vocês, a transparência ela é um tema dentro de democracia digital, um tema praticamente transversal, porque você vai falar de participação, você passa por transparência. Você fala de deliberação, você toca, não tem jeito de não falar em transparência. Vai estudar governo móvel, muitas vezes as iniciativas de governo móvel podem ser para fornecer transparência, dar mais transparência às ações governamentais.
Agora, olha todo o impacto que as fake news produzem ou geram a contraprodução da transparência pública, não é? Então, além de ser um tema que é altamente atual e altamente importante, ele é transversal a muitas áreas, e aí, por isso, eu reforço o convite de colegas das mais variadas áreas. Sim, nós temos agora uma aproximação forte com as ciências de dados, não é? Com o pessoal da área de tecnologia da informação, porque agora não só nós temos a possibilidade de, com os dados abertos, trabalhar uma gama infinita de tratamento dessa informação para poder tomar decisão, antecipar comportamentos que é preciso estudar, preciso compreender, é preciso pesquisar. Por quê? Porque nós sabemos que, assim como a internet pode ser usada para o bem, ela também pode ser usada para o mal. O volume de informações preditivas que pode ser utilizado, né, com essa possibilidade de learning machines, análise de sentimentos, de uma série de possibilidades, isso também pode ser usado para o bem, como pode ser usado para o mal. E aí isso nos traz esse desafio, nós pesquisadores, de compreendermos, nos debruçarmos sobre esses fenômenos e compreendermos da melhor maneira possível para que a ciência evolua e a sociedade também evolua junto. Eu aproveito também esse tempo para agradecer essa conversa muito prazerosa com vocês. Vocês é sempre bom reforçar a minha satisfação de poder estar com vocês, também minhas colegas, amigas, e mais uma vez agradeço ao INCT e à UFBA pela oportunidade. Muito obrigada, gente. Eu acho que a gente acaba esse nosso vídeo com a certeza de que, feliz ou infelizmente, o Brasil nesse momento é um laboratório, né, para quem estuda transparência, mas também política online e democracia digital. E é assim que eu termino esse vídeo, essa ótima mesa de debate. Não sei vocês, mas eu aprendi muito com essas duas pesquisadoras, e eu queria também, para terminar, convidar vocês para continuarem acompanhando esse projeto INCT-DD na rede. Toda semana teremos novo conteúdo, seja outras mesas de debate, sejam aulas. Cada semana teremos novos eventos. Continuem acompanhando nas redes sociais também. Um beijo e até a próxima. Tchau, obrigada, até mais. Tchau, tchau, pessoal.